Que o dono era o Serginho, Como dono das horas. Pode ser também, né? Fala, garoto. Fala, garoto. Olha aqui, Lucas Colar, sabe como é que a gente está às vésperas de um clássico Grenal, Tem que deixar bem explicado. Então o recado é o seguinte, amanhã tem o gol do Grêmio, Tem gol gol da do Grêmio. Marques Pan. Amanhã tem o gol do Grêmio, hoje foi o gol do Internacional. Só não pode ter gol do Grêmio no sábado. Do Alan Aí Patrick. o resto Aqui, tá tudo de boa. no nosso telão, a vitória do Pô, Internacional que sobre legal, o Corinthians. No a Orlando produção Scarpelli. do programa separou lances do filme do Pelé, né? Do Pelé? Do Pelé no auge ali, rodou ali agora. Foi? Pelesley. E esse gol? E Pelesley. esse gol? Na Pelé- tela para vocês. Pelesley. Que bucha do senhor Wesley, senhor Lucas Colar, principal Pode jogador acabar do o Internacional campeonato. na temporada. Por mim pode acabar o campeonato. Ou seja, temos o gol do campeonato, temos o Z4 perfeito. Perfeito o Z4. Fluminense, Vitória, Grêmio e Corinthians. Pode acabar o campeonato. Não precisa ter jogo mais. Acabou o campeonato. Não, vamos analisar o Z4 mesmo, porque tem o Vitória que teve tudo aquilo que aconteceu em E 2016. já nos carimbou de novo demais. mais uma. O Né? Fluminense, que tira o Internacional da Libertadores. O Corinthians, não preciso dizer. E o Grêmio, que eu não preciso dizer. Fechou É o Z4 todas. perfeito. Tá fechado o Z4. Não precisa ter campeonato mais. Mas, de qualquer forma, né, gente, falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, comparando aquilo que o Diogo falou sobre o jogo do Grêmio, o Inter é muito cobrado, né, para ter resultado e desempenho. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esse debate, né, o que é desempenho? E eu acho que ontem, para o que o Inter se propôs a fazer contra o Corinthians, o Inter teve um ótimo desempenho. O Inter fez um primeiro tempo muito bom, né, tendo finalização de média distância, que era o que a gente pedia, justamente porque o Corinthians tinha um goleiro que não jogava desde 2022, né, como titular, que é o Matheus Donelli, e até fez um bom jogo, o goleiro do Corinthians, não tinha como defender aquele chute do Wesley. E foi justamente num chute como esse que o Inter arruma, né, o seu gol para vencer o jogo. Teve, né, também um setor defensivo muito sólido, e talvez aqui esteja o grande mérito do Kudê no jogo de ontem. O Inter sofreu muito pouco contra o Corinthians, e quando sofreu, né, o Fabrício fez uma boa defesa. Mas se a gente pudesse elencar aqui, né, os melhores jogadores em campo, não seria um absurdo dizer que o Bustos foi o melhor em campo, que o Igor Gomes foi o melhor em campo, que o Fernando fez um grande jogo, que o Robert Renan como lateral esquerdo, e aliás, né, talvez aqui esteja surgindo o melhor lateral esquerdo do plantel do Inter, que é o Robert Renan, né, fez um grande jogo. E cara, né, o Inter precisava vencer, justamente para trazer uma paz para o ambiente, visando o Clássico Grenal. Não vencer o Corinthians nesse clássico interestadual seria muito, né, ruim para o cenário do Kudê, que chegaria pressionado, porque ele não tem as costas largas como tem o Renato, no comparativo com o Grêmio. Então o Kudê acaba tendo 2 dias de paz aí para trabalhar esse time contra o Grêmio. E aquela coisa, né? Como é que eu vou cobrar desempenho do Inter no segundo tempo, quando o Kudê, em dado momento, ele tira o Johan e tira o Lucas Alário, e a solução dele é olhar para o banco de reservas e colocar o Lucas Drummond, que é um jogador que não jogava desde 2023 pela base e nunca fardou, né, pelo profissional, ontem entrou. E ele bota o Hugo Malho no lugar do Johan para adiantar o Bustos. O que eu vou cobrar ofensivamente do Inter? O que eu poderia cobrar é um Inter, né, intenso, um Inter guerreiro, né, um Inter peleador que conseguiu, né, brigar por todas as bolas, que conseguiu esvaziar o ataque do Corinthians e que conseguiu o mais importante, que eram os 3 pontos. É que Muito boa bem, parte da torcida... Alexandre Eras que estava lá, né, ontem no Pelo incrível Orlando que pareça, Scarpelli. ele já está aqui, né? Já Uma está aqui. máquina, né? Acompanhou a vitória do Internacional lá em loco 1-0 Inter sobre o Corinthians. É que boa parte da torcida... Ciborgue, né? Toretto? Boa parte da torcida ontem estava reclamando da possibilidade de não ter, do fato, no caso, de não ter entrado o Gustavo Prado e o Gabriel Carvalho. Eu vou dizer para vocês o seguinte, o Kudê ele é muito criticado várias vezes porque ele não tem estratégia, porque ele não é inteligente em determinados momentos do jogo, ele não consegue mudar a sua forma de jogar, e outros adjetivos que acabam menosprezando o técnico do Inter. Ontem, o técnico do Inter ele não só foi inteligente, como ele foi pragmático. Ele viu que estava ganhando o jogo, para que ele vai botar 2 guris da fogueira para fazer uma correria, onde não tem nem ataque, basicamente, no teu time, uma vez que o Lucas Alário já estava descontado, já começou o jogo descontado, e tu bota o guri da base, como o Lucas disse, que não jogava desde 2023, para que ele vai pegar e vai botar uma responsabilidade de fazer uma correria em 2 guris que vão ser muito promissores, ou que têm um futuro muito promissor dentro do Internacional. O que ele fez? Ele foi lá e não recuou o time, mas ele resguardou uma defesa que foi tranquilamente nota 9, quase 9,5. Não foi 10, obviamente, porque a defesa tem que ser muito bem testada para ganhar uma nota número 10. Tá? Mas assim, se a gente pegar e olhar o todo do Internacional, fica
não perdemos nenhum jogador dos amarelados, né? Que a gente tinha 4 jogadores, por exemplo, que tinham 2 cartões amarelos. Fernando, Alário, Bustos e Wesley. Nenhum desses 4 nós perdemos para o Clássico Grenal. A gente volta a ter 6 pontos do líder. A gente volta a se vencer os 2 jogos atrasados, disputar as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Isso para o mental dos jogadores, que já tem a falta da família, que já tem as viagens, que já tem o cansaço de hoje estar em Vitória, amanhã está em Criciúma, depois está em Caxias, depois está em Florianópolis. Tem todo um contexto que o torcedor colorado tem de entender. E aí ele pode olhar sim para o rival. Ele pode olhar para o rival e pensar o seguinte: o rival não está conseguindo o que eu, torcedor colorado, estou. E a partir disso, não é menosprezar o Inter e valorizar o Grêmio ou se comparar ao Grêmio. Muito pelo contrário, é ver o quanto o Internacional está conseguindo, mesmo com todas as adversidades, ainda ser um time competitivo e, principalmente, está disputando algo em todas as competições que ainda está. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E foi uma